Olá, meus irmãos. Mais uma vez estou aqui para trazer mais uma mensagem para vocês do aconselhamento bíblico, para darmos continuidade a este curso. E hoje nós vamos ter um tema bem importante. Nós vamos falar sobre optando pela vida, sendo direcionada pelos seus desejos, pelos seus sentimentos, quais as consequências disso. Então, é importante a gente entender um pouquinho disso. Nós sabemos que o pecado, a palavra pecado, ela vem do grego. Significa errar o alvo. Todas as vezes que se errava um alvo, se dizia pecado. E Satanás, ele vai trabalhar nessas áreas da vida das pessoas, em 3 áreas, né? Poder, sexo, dinheiro, ele vai estar sempre trabalhando nessas áreas para fazer com que a pessoa erre o alvo, para fazer com que a pessoa realmente saia do foco que é fazer a vontade do Senhor. E é importante você entender que o pecado, ele atinge a área da satisfação de uma pessoa e dos desejos dessa pessoa. Todo pecado é trabalhado em nível de alma. Por isso devemos ter as defesas completas, que são as armaduras de Deus. Por isso que no vídeo passado nós falamos das armaduras de Deus, falamos sobre Satanás, que ele já é um derrotado. E agora a gente tem que entender que é necessário nós usarmos essas armaduras de Deus. Se nós não abrirmos mãos dos nossos desejos, nós vamos estar permitindo que a nossa alma ela vença o nosso espírito. Todas as vezes que uma pessoa cede os seus desejos, ela quebra princípios de Deus. Ela vai ter consequência, pois ela vai cortar sempre a comunhão com Deus. Quando você se consagra a Deus e oferece seu sacrifício a Ele, você tem que abrir mão das suas vontades. Então, para que uma pessoa busque a cada dia a tua santificação, ela precisa abrir mão dos desejos carnais, ela precisa abrir mão das suas vontades. Muitas vezes nós vemos pessoas que olham pra gente e dizem assim: eu sou tão usada, mas eu sou cheia do poder do Espírito Santo, Deus me usa de uma forma tremenda, mas em compensação de tudo isso, que é uma bênção, essa pessoa começa a relatar pra gente sérios problemas de desejos carnais, de promiscuidade, de coisas assim que você olha e fala assim: mas espera aí, como que elas estão cheias do Espírito Santo, mas essa pessoa está quebrando princípios com Deus, essa pessoa está sendo vivendo uma vida de desejos e sentimentos, de emoções mal resolvidas. Então tem algum problema nisso dali. A cada vez que a pessoa vai cedendo à vontade da carne, ela vai sentir a mão do diabo na sua vida. Por isso nós devemos cuidar para não andarmos segundo o que nós sentimos ou pelos nossos desejos. O sentimento é importante, é muito importante, porque sempre vai causar uma ação. Lembra que no vídeo passado eu disse assim, olha que cada ação, cada comportamento gera uma ação. Cada ação, ela gera uma emoção. Se o teu comportamento está biblicamente correto, automaticamente as suas ações vão ser corretas e as suas emoções vão ser boas. Então, o sentimento é uma maneira que nós temos para o quê? Extravasar. Quando nós escondemos esse sentimento, isso vai somatizar no corpo. Então, mas nós não podemos viver pelos sentimentos. Deus colocou dentro de nós as emoções, os nossos sentimentos, mas nós não podemos levar a nossa vida direcionada por isso. Nós temos que saber trabalhar isso. A nossa conduta tem que ser uma conduta responsável. É você que escolhe. Eu viverei segundo os meus sentimentos ou viverei conforme o que Deus diz? Nós devemos conhecer a alegria de viver uma vida direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo é o espírito da felicidade.
é o espírito de paz, é o espírito de amor, é o espírito que nos traz alegria, é o espírito que nos traz longanimidade, que nos dá paciência. A alegria no Espírito Santo, ela é constante, independente das nossas circunstâncias. A felicidade não, ela é momentânea, é condicional. Depende sempre de algo para que você possa ser feliz, né? Por exemplo, eu poderia dizer assim, eu passei na faculdade, agora eu tô feliz. Eu arrumei um trabalho, agora eu tô feliz. Então eu dependi de algo para estar feliz. Agora a alegria não. Essa alegria que nos traz felicidade é a alegria do amor de Deus derramado no nosso coração. Temos que cuidar para não andarmos então segundo ao que sentimos. E para isso, só existe duas opções. Primeiro, a vida motivada pelo sentimento, que é para o nosso próprio eu, ou a vida de santidade que cumprir os princípios de Deus. Os princípios estão ligados ao caráter de Deus. Por isso é importante que você viva segundo a palavra de Deus. E esses princípios que estão ligados ao caráter de Deus, eles são princípio de honestidade, princípio de justiça, princípio de santidade, princípio de fidelidade, princípios de bondade. Se nós somos cheios do Espírito Santo, nós precisamos deixar que eles desenvolvam todos esses princípios na nossa vida. A resposta para uma pessoa que anda com problemas emocionais, que anda segundo os seus desejos carnais, que anda segundo os seus sentimentos, a resposta para isso é uma só. É uma pessoa que tem uma vida fazendo tudo ao contrário do que é estabelecido por Deus. Vamos analisar um versículo que está em 1 Timóteo 1, versículo 5. Que ele diz que nós temos que ter um coração puro, uma fé, uma consciência boa e uma fé sem hipocrisia. Uma pessoa que vive segundo aos desejos, ela vive contrária deste versículo. Ela tem um coração sujo, porque não está praticando a confissão de pecados. Essa pessoa tem uma consciência má. Por quê? Porque seu desejo carnal, sua natureza decaída está contra a consciência de Deus. Está fora dos princípios estabelecidos por Deus. Essa pessoa que vive segundo seus desejos carnais, ela está tendo uma fé hipócrita. Por que isso? E o que é isso? Primeiro, porque está fora dos princípios de Deus. Segundo, porque ela tem uma fé religiosa. Sabe aquele religioso? Ele vai na igreja, ele acha que ele está fazendo tudo certo, mas é uma religiosidade sem intimidade com Deus. De seguir regras, de obedecer regras, mas não tem intimidade com Deus. Uma fé de aparência, né? Tenho muita fé, mas qualquer abalo eu me quebro. Uma fé de frequentar a igreja e não de praticar. Essa pessoa é uma pessoa que anda segundo os seus desejos da carne. Não pratica. Não tem desejo nenhum de praticar a palavra, porque a palavra, ela bate e ela dói, porque a palavra é verdadeira. Por isso que nós não podemos viver segundo ao que nós sentimos e segundo os nossos desejos carnais. Nós temos que seguir a vontade de Deus e os princípios da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Se você gostou, dá uma curtidinha ali, ativa o sininho, continue acompanhando o meu canal para que você possa receber mais informações e estar preparado para ministrar também o aconselhamento bíblico para outras vidas. Que Deus os abençoe.